Eu sou o Globco e estamos na Rádio Portuense. E eu sou o Freitas e estamos na Rádio Portuense. Eu sou o Gilberto e estamos na Rádio Portuense. Para já é um prazer ter-vos aqui na Rádio Portuense. Eu sou o Pedro Moutinho e este é o meu colega Nuno Ribeiro. Nós estamos a fazer um projeto da Rádio Portuense Gaming que basicamente se baseia em ficarmos a conhecer pessoas que exercem profissões daqui no Porto relacionadas com o gaming. E sabemos então que vocês trabalham mais no streaming de vídeo e na produção de vídeos do YouTube. E para começar, queríamos então saber como é que vocês se conheceram. Ora bem, o Gilberto e o Freitas são família. Somos família, por Portanto, isso. desde bebés. Desde bebés, Acho eu. praticamente. Desde que o Gil era bebê, que eu já tinha 4 anos. Exatamente. Eu andei na mesma escola que o Freitas, portanto conhecemos-nos no secundário e o Gil depois veio por arrasto, porque conheci-o mais através do próprio Freitas. Já nos tínhamos conhecido anteriormente em alguns concertos e assim, mas nada de... A amizade veio depois. E pronto, e como estamos todos tão ligados ao gaming, foi um interesse em comum que nos ligou e rapidamente gravitamos para a mesma órbita. Certo. Como é que era o gaming nessa altura? Que consolas é que haviam? Que estava muito inserido no dia-a-dia dos portugueses? Como é que era? Quando nos conhecemos foi que a PlayStation 2 na altura? Era nessa era? Provavelmente. Creio que sim, mas nessa altura eu estava mais PC Gaming, não ligava muito a consolas. Eu estava mais no PC Gaming também nessa altura. Yeah. Se bem que lá está, mal falávamos, não tinha muita noção. Yeah. Jogava tipo World of Warcraft e pouco mais. Era a minha cena. Yeah. Nós, tanto eu como o Freitas, jogávamos bastante consola. Eu só tive PC muito recentemente, quando comecei a trabalhar até na área. Mas eu e o Freitas partilhamos muito de Mega Drive, Sega Saturn, Dreamcast, PlayStation 1 e depois a partir daí talvez foi se calhar na altura que o Freitas já se mudou e já não vivíamos na mesma junção de casas, e então aí já começamos a dividir um bocadinho mais, mas até à PlayStation 1 jogámos bastantes vezes juntos. Sim. E o gaming era assim algo que se falava, algo assim muito comum entre os jovens da vossa idade, ou havia só pessoas específicas que gostavam disso? Ou era assim raro de encontrar pessoas com os mesmos gostos que vocês? Acho que enquanto hobby favorito não era assim tão comum, mas toda a gente jogava o seu FIFA, toda a gente jogava o seu PES, não havia ninguém, pelo menos de rapazes, que não gostasse de jogar consola de vez em quando, mas como hobby preferido, como hobby principal, em vez de, sei lá, de jogar futebol. Sim, opa, eu não sei, eu sempre tive ligado muito ao mundo do tech, porque o meu pai trabalhava na área também, por isso se calhar para mim foi mais fácil encontrar pessoas que tinham esse tipo de hobby. Mas lá está, também nunca fui pessoa de ter muitos amigos ao mesmo tempo, e os poucos amigos que tinha tipo, estavam sempre ligados de alguma forma a jogos de computador. Além de que tipo, a maior parte dos jogos que são multiplayer é sempre jogar a 2 pessoas ou jogar a 4, então arranjar esse grupinho pequenino nunca foi muito difícil, porque lá está, acho que toda a gente gosta de jogar e quando consegues juntar um grupinho que consegue jogar junto com alguma regularidade, acaba por se tornar um hobby ainda melhor. Portanto, para nós acho que não foi muito difícil. Gil? É engraçado que a minha experiência é completamente diferente. E eu sinto que noto uma clara evolução comparativamente com os tempos da minha infância, que na altura havia muito pouca gente com o mesmo interesse de jogos, principalmente na altura mesmo da escola primária e mesmo no início do secundário. Era raro haver alguém com o mesmo interesse de videojogos como eu. Mais tarde começou a aparecer, como o Luís disse, mais aquele pessoal que gosta do FIFA e do Pro Evolution Soccer, mas eu sinto mais isso portanto, na fase do secundário. Aí começou a aparecer a aceitação ao gaming foi um bocadinho melhor, mas principalmente na infância
não conhecia muita gente que tivesse interessado nisso. Lá está, partilhava muito com o Freitas e tinha um outro amigo que estavam dentro do meio, mas de resto o gaming até era visto assim como uma cena meia à parte. Olha que a nossa experiência não é assim tão diferente. Foi a partir do secundário e eu estava-me a focar um bocado mais nessa época porque foi quando eu vos conhecia vocês. Certo, Mas sim, de infância foi muito tempo a jogar sozinho, sem Havia dúvida. sempre aquele grupo mais restrito de pessoas que gostavam mais de gaming, mas sim, do modo abrangente acho que não há assim tanta gente quanto isso. E como é que vocês se juntaram e decidiram criar um canal de YouTube e começarem a trabalhar juntos relacionados com o gaming? Ora bem, isso parte de mim. Eu primeiro soube do nada que, olha, afinal dá para fazer a vida de YouTube. Tipo, estes vídeos que eu estou a ver, o pessoal não está só a postar porque se diverte, eles estão mesmo a receber por causa disto. Então posso me dedicar um pouco mais a sério. Comecei com uma coisa muito casual, que depois evoluiu para uma oportunidade para trabalhar para uma empresa chamada TGN. Ora, eu comecei à procura de trabalho na área do gaming enquanto estava a tirar mestrado em Psicologia, portanto nada a ver. E encontrei um trabalho de recrutamento, porque a TGN é uma network de youtubers, então recruta diferentes canais e é assim que eles se sustentavam. Tiravam uma porcentagem de cada canal e depois devolviam o resto em troca de alguns benefícios. Enquanto recrutador eu era horrível, não recrutei ninguém, 0 canais. E o trabalho era muito chato. Agora, o que isso fez com que eu entrasse numa cadeia de e-mails que eram os e-mails da empresa. E quando a TGN decidiu começar a apostar no Twitch e criar o seu próprio canal, estavam à procura de pessoas dentro da equipa para começar a fazer uns live streams, uns testes e não sei o quê. E como eu já tinha feito estas brincadeiras atrás, já tinha alguma experiência no Twitch e também no YouTube, e candidatei-me. E a partir daí as coisas foram evoluindo. O teste com o Twitch correu bem, formaram uma equipa de live stream. Depois começaram a correr menos bem as coisas, eles mandaram abaixo a equipa de live stream, mas quiseram-me aproveitar para a equipa de YouTube. Então comecei a editar vídeos, depois comecei a falar em câmara nos vídeos. E tudo isto enquanto estava a fazer o meu projeto em paralelo, que nunca teve grande sucesso, o meu projeto pessoal. E chegou a um certo ponto que subi tanto na empresa que eles disseram, ok, agora vais criar o teu próprio projeto dentro da empresa. Ao fim de 2 anos desse projeto, não estava a fazer lucro suficiente, e então fecharam o projeto, mas eu acreditava muito no projeto que tinha, e peguei nele e trouxe-o para o meu projeto pessoal, e é o canal que eu tenho agora, que é focado em anime games. Durante essa viagem toda que eu fiz dentro da TGN e depois para o meu percurso pessoal, sempre que a TGN precisava de pessoal, eu ia recomendando amigos, porque eu sabia que o Freitas tinha uma paixão pela área, e com o Freitas começamos na Twitch até. Exato. Portanto, começaste a fazer Notícias ao domingo à noite. Notícias ao domingo à noite. E depois, quando eu fui aproveitado para a equipa de YouTube, estavam a precisar de editores de vídeo, fomos buscar o Freitas também. Depois precisaram de mais editores de vídeo, fomos buscar o Gilberto, que na altura estava a trabalhar em Inglaterra. E ele, na altura, vocês começaram os dois com 2 trabalhos, não foi? Vocês continuaram no vosso trabalho que tinham na altura. Exatamente. E foram editar ao mesmo tempo, até que, pronto, viram que a edição estava a render muito mais e não fazia sentido nenhum estarem a receber menos por estarem a manter o trabalho que tinham cá, ou no caso do Gil, em Inglaterra, e acabaram por se converter a full-time. Quando fechou o meu projeto na TGN, passado que é 1 ano, fechou o vosso também. Exato, foi mais coisa menos coisa. Pronto, mas nessa altura já têm experiência suficiente, já têm currículo para arranjarem trabalho onde quiserem enquanto editores, e pronto, e acabamos por criar o projeto em que eu estou agora, o canal Globco. Criámos-lo todos juntos, portanto há aqui também alguma paixão pessoal, e continuamos a investir no canal, porque está a correr bem. E sempre foi o vosso objetivo? Assim, eu também já via os vídeos do Globco antes, e só mais tarde é que descobri que o Globco era português, vendo pelos comentários. Foi muito, assim. Muito comum. Sempre É que há muito uma comum, referência, exatamente. Sempre que há uma referência a Portugal, ei, és português, é um monte de comentários assim. Exatamente. E o que eu queria saber sempre foi a vossa intenção apelarem ao mercado internacional? Sim. Se há... Assim, podes
nós chegamos a experimentar conteúdo em português. Sim. Enquanto trabalhávamos com a TGN, como tínhamos um salário mais ou menos fixo, deu-nos alguma liberdade para ir experimentando diferentes projetos. Dois dos projetos que fizemos foram em português. Exato. Um foi de jogos em geral, que era o Consolamos, ou Consolamos. E ainda tem os vídeos no YouTube, podem ir ver. Agora o canal não descolou de todo, portanto tivemos de o cancelar. O outro foi mais eu com o Gil, que era o canal da bola, que era focado em FIFA. Isto porque nós a trabalhar no mercado dos jogos e, sei lá, muitas vezes íamos a Gamescoms e não sei, e por aí fora, mas estamos sempre a trabalhar com relações públicas portugueses. E quando está a sair o FIFA, eles param tudo. Não interessa se estão a trabalhar para a Bandai, se estão a trabalhar para outra empresa, eles param tudo para lançar o FIFA. Porque é a única cena que vende cá em Portugal, comparativamente. Nós temos um povo muito pequenino. Então, para termos um volume de vendas que seja significativo e que justifique contratar equipas de relações públicas e tudo isso, precisamos de que toda a gente esteja a comprar esse jogo. E o FIFA é o único que chega a esses volumes de vendas. E nós, como detectamos, sei lá, essa população-alvo e potencial, tentamos fazer também o canal da bola, que falhou redondamente. Portanto, nós fizemos experiências em português. Agora, creio que é muito mais fácil fazer conteúdo em inglês, porque é mais abrangente e ao ser mais abrangente, ou seja, ao haver mais pessoas ou mais potencial, um maior potencial de público-alvo, um público mais abrangente, pode descobrir tópicos que são mais nicho. Eu a cobrir jogos de anime em Portugal não ia ter 1/10 da exposição que tenho agora, porque em Portugal não tens assim tanta gente interessada a isso, ou não tens um número significativo ou que chegue para fazer vida no YouTube. E ao fazeres em inglês, ao englobares o mundo todo, esse nicho acaba por ser um número considerável que já dá para fazer vida. Sim, no máximo poderíamos ir buscar o público brasileiro, que é o que acontece também muito nos youtubers aqui em Portugal, que acabam por... Portugal, de certa forma, não chega para os números que esses youtubers têm, então eles vão buscar o público brasileiro, mas nunca é a mesma coisa do que a abrangência de uma língua inglesa que toda a gente fala, incluindo portugueses e ingleses e brasileiros e seja o que for. Yeah. E quando comecei eu estava a fazer conteúdo de World of Warcraft e tinha uma guild que era internacional e não fazia vídeos para o YouTube, fazia vídeos para a minha guild e portanto eu comecei logo em inglês porque em português a guild não percebia, não é? Certo. Relacionado com Portugal e relacionado com o mercado português, vocês consideram que se por acaso a população que joga, ou pelo menos o público-alvo cá em Portugal se focasse um bocadito mais em vários nichos, em termos de outros géneros de videojogos, se calhar conseguiriam obter os números desejados, ou Portugal está condenado, digamos, a criar números pequenos para os youtubers que se foquem em jogos? Eu acho que no YouTube, mais do que focar-te em certos jogos, tens de focar na tua própria personalidade, não é? E a personalidade acaba por criar vários youtubers de sucesso. Nós temos vários youtubers com mais de 1 milhão de subscritores que são portugueses, mas lá está, eles não têm um jogo nicho de foco ou um género foco, é sempre a personalidade. Podem ser até youtubers de gaming, mas jogam de tudo e o tópico central é a personalidade. Se Portugal está condenado em termos de nicho, talvez. Eu acho que nós não temos menos pessoas a jogar os jogos nicho do que há lá fora. Nós somos menos pessoas no geral. Relativamente ao que se joga nos Estados Unidos, se calhar em termos percentuais temos o mesmo número de pessoas a jogar Dark Souls como temos nos Estados Unidos. Mas somos menos. E, portanto, poderemos estar condenados nesse sentido, sim. Agora, não quer dizer que um criador português não consiga se ingrar de todo. Tem de encontrar a forma de dar a volta a isso. Não, e até há muitos exemplos de youtubers portugueses que efetivamente começaram no gaming e acabaram por expandir. Um exemplo perfeito é o Ant, que fazia muito conteúdo de gaming inicialmente, e agora é raro haver conteúdo dele que tenha a ver, que esteja relacionado com o gaming,
mas ele começou com videojogos. Claro que a personalidade dele foi o que se ingrou e foi isso que o fez ter o sucesso que ele tem, e acaba por passar muito por isso. Hoje em dia, começar no YouTube ou em qualquer plataforma, na verdade, acaba por ser complicado, no sentido de já existe uma grande saturação de todas as plataformas, e tu, para se ingrares, tens de ser muito específico naquilo que fazes, ou tens que ser mesmo muito bom entertainer, tens de ser ótimo, ter uma ótima personalidade, uma personalidade cativante, ou então, às vezes, que eu acho que acaba por ser um bocadinho mais raro, focar-te num tipo de conteúdo que ainda não existe, que não é fácil. Isso é a parte complicada, inventares agora um conteúdo diferente. É possível, mas acaba por ser mais complicado nos dias de hoje. Vocês então têm nomes, têm os vossos alter egos, os vossos nomes estrangeiros, não é? Os vossos nomes de YouTube. Queria então saber a origem de cada um deles, não é? Não é verdade? O meu veio do World of Warcraft. Eu joguei World of Warcraft muito tempo, parei e depois voltei outra vez porque tinha uns amigos a jogar numa cena que eu nunca tinha ouvido, que eram os servidores de roleplay, em que eles faziam de conta que eram mesmo anões e que eram mesmo elfos e tipo, tinham as suas próprias guilds e não corriam de um lado para o outro a fazer quests, punham-se a andar com os amigos e a falar in-game e que giro. Eu gosto muito do lore do Warcraft, vou-me juntar por aqui. E juntei-me, fiz a minha própria historinha e não sei o quê, e a história acabou comigo num tradutor online de inglês para língua de orcs, e Globco foi o que saiu do tradutor. Portanto, gostei do nome e ficou, e até hoje. Sim, o meu vem mais da minha infância, porque eu, enquanto andava na escola, era bastante bullied, devido à minha deficiência tipo de fala, porque eu troco os R's por português. Então, basicamente, tipo, muita da malta para gozar comigo chamava-me Freitas, porque o meu nome é Freitas, né? Também disse Freitas outra vez, que se lixe, né? Não, o meu nome é Freitas. Eu não sei porque é que me chamam Freitas, mas Freitas. Mas, no verdadeiro plot twist, acho eu, acabei por adotar o nome para mim próprio e acabei por usá-lo tipo, em tudo o que era tipo, relacionado comigo, inclusive dos meus próprios alter egos online, e acabou por ficar. Que é horrível dizer em inglês. Horrível. Porque confundiste com um prato mexicano, né? Yeah. O que torna a situação ainda mais hilariante. Ainda mais giro, tipo, porque há ali uns trocadilhos todos engraçados, então pronto, eu acabei por passar por um mexicano quase falso. No meu caso foi, portanto, o nome que eu utilizou é Ein Rinnegan, que foi uma altura em que nós tínhamos, e o Freitas também estava incluído, tínhamos uma equipa na Xbox, que era a equipa do Gamerscore, que era a Game Room Team, que era uma série de amigos que nós conhecemos a partir do Xbox e acabámos por nos tornar amigos mesmo pessoalmente. Mas houve uma altura que toda a gente... Eu comecei com o gamertag Gilberto Dias, era mesmo o meu nome. Estava lá guardadinho para mim. Mas entretanto depois houve essas alterações de nomes, passámos a ser os GRT, Game Room Team. Depois, quando o bando se desfez, foi de um dia para o outro e eu tive que ir buscar um nome qualquer. Na altura andava a ver Naruto e eu disse, eu gosto disto. Olha, vai este nome. E acabou por ficar, agora é um bocadinho abreviado aqui entre o pessoal do nosso canal, que é para Rine, que eu acabei por adotar um bocadinho essa nova forma de dizer, mas sim, é essa a história. Não é fácil. Em retrospectiva foi não foi boa ideia. A nível de marketing então é horrível. Acho que são todos. Volta e meia chamam o Gliblo e pronto. Globlo, como é que se diz aquilo? Yeah. Acabou por ser algo engraçado devido ao facto de nós estarmos ligados aos jogos de anime, em que Globko é muito parecido com Goku. Lá está, também foi uma coisa que eu tinha pensado ao início. Mas nada. Eu Vegeta é o Vegeta. O Vegeta fica parecido com um Vegeta, lá está. Que é o Vegeta. Mas nada a ver. Yeah. Mas podemos dizer que sim. Vamos. Está bem, pode ser. Fica o mito. É a origin story, tá? Vem muito para trás.
E falando um bocadinho sobre o estado dos videojogos cá em Portugal, como o Pedro já mencionou, nós estamos aqui a fazer um projeto de divulgação, não só também os youtubers, mas também developers relacionados com a cidade do Porto. E muitas das perguntas que eu costumo fazer é se existe alguma falta de divulgação, alguma falta de investimento no mercado português. E eu gostava de saber as vossas opiniões sobre isso. Eu acho que acaba por ser. É como tudo. Nós não temos acesso ao mesmo budget que existe lá fora em qualquer área, na verdade. E grandes exemplos de developers e pessoas dentro da programação que conseguem ter um trabalho fixo e bem remunerado e a trabalhar em jogos, entre aspas, a sério, acabam por se ingrar lá fora. Existe agora um jogo que vai ser lançado muito em breve, que é o 12 Minutes, que é o Luís António, que é dos jogos mais esperados, anunciado recentemente como exclusivo para Xbox. É um jogo extremamente aguardado, muito hype à volta disso, mas ele está a viver nos Estados Unidos e tem acesso a fundos e meios que se calhar aqui não temos. O que eu acho que se acaba por ver muito aqui é programadores incluídos em equipas a trabalhar para estúdios lá fora. Nós temos o exemplo de uma equipa que até nos encontramos lá na Gamescom, que teve a trabalhar em jogos como WRC. Acho que trabalhou no WRC desde o início, tem trabalhado em modelos de carros e assim, e eu penso que eles foram grandes responsáveis depois do lançamento do Dakar, mas acaba muito por ser isso, é equipas a trabalhar com outras equipas e a ajudar no development de jogos, mas acaba por ser complicado, eu acho. Sim, não é que não tenhamos cá, tipo, já estúdios completamente funcionais. Temos o caso da Ground Control Studios, que já faz alguns jogos. Tens Nerd Monkeys, que ainda, se não tenho nada, a semana passada lançou o Inspetor Zé, Crime no Hotel Lisboa, para a Nintendo Switch. Lançou para a Switch, sim. Tens, para não me estou a lembrar assim mais nenhum exemplo em específico, mas acabam por estar a surgir lentamente. Sei também, sei o nome do jogo, esqueci o nome da equipa, mas é uma equipa que lançou um jogo chamado Yozu, que é um jogo de puzzles também para a Switch. Mas acabas por ter tipo pequenos estúdios a lançar jogos com budgets que não chegam sequer perto do que temos lá fora, obviamente. Mas começa-se a ver lentamente equipas a surgir, o que é bom, acho eu. Acho que é pelo menos um sinal que alguma coisa está a mudar. Eu também, é assim, nenhuma equipa começa com um budget da EA, não é? A menos que seja um estúdio que seja adquirido, mesmo estúdios internacionais, ninguém começa logo com um AAA. É muito raro isso acontecer. Acho que a pergunta era se há falta de divulgação cá. Eu acho que ninguém está a fazer jogos agora para vender em Portugal. Mesmo que sejam feitos em Portugal, estariam a limitar o seu público-alvo de uma forma imensa. E acho que fazer coisas inspiradas em Portugal, mas com um público-alvo internacional, acho tudo bem, não é? Se jogamos num open world em São Francisco, por que não jogar num open world em Lisboa? Agora, isso não pode ser o fulcral da questão, não é? Tem de haver algo à volta que seja mais apelativo para toda a gente. Não há os budgets que há lá fora, não há cá, está certo, mas acho que também ninguém começa com esse tipo de budgets. E acho que a mentalidade portuguesa é muito, não temos os recursos, então nós não conseguimos fazer o que há lá fora, falta-nos apoios, falta-nos ajudas. Acho que pouca gente olha para a realidade que os estúdios lá fora também vivem. Pondo isto noutra perspectiva, quantos jogos é que vocês jogam que sabem de onde é que vem o jogo? O Horizon veio da Holanda, por exemplo. Quais jogos é que vocês jogam que vêm dos Estados Unidos? Se calhar acham que são todos, mas não. Se calhar alguns são franceses, se calhar alguns são holandeses, se calhar alguns são do Canadá. Portanto, o país de onde vocês vêm, no final, não interessa para o jogador. O que interessa é o produto final. E isso pode parecer mau, mas isso é muito bom para quem está a fazer jogos, porque o produto fala por vocês.
E não interessa os recursos que vocês têm, não interessa de onde é que vocês vêm, o que interessa é o produto final que vocês produzem. E há muitos jogos bem-sucedidos que foram produzidos com uma budget baixa. Não é fácil, é preciso muita criatividade, é preciso um conceito super original. No entanto, é possível. E não acho que haja necessariamente falta de divulgação cá. Acho que a divulgação que é feita para o público português, especialmente por parte da PlayStation, é muito alta comparativamente com o que há lá fora. Temos anúncios na televisão, temos o PlayStation Talents todos os anos. Este ano se calhar não houve por causa do Covid, mas eles promovem os developers cá, dão-nos budget, publicam um jogo na consola, quer dizer, milhas à frente do que se faz em muitos países lá fora. Portanto, não acho que se calhar não há uma aposta na indústria como existe noutros sítios, porque o público que nós temos cá é reduzido e muitas empresas olham só para o mercado nacional e não olham para o mercado internacional. No entanto, acho que não faltam oportunidades também, comparativamente ao que há lá fora. É difícil para todos, por isso simplesmente. Eu acho que é um bocado por aí, se calhar aquele início, aquela aposta no mundo dos videojogos, se calhar poderá não ser tão acessível quanto outros países, como os Estados Unidos, como o Japão, mas depois também tens exemplos como é a empresa na Polónia, que é um país a nível económico não muito diferente do nosso, e é pior. E no entanto, a CD Projekt Red lançou a série Witcher toda e teve muito sucesso com o Witcher 3 e são uma das empresas neste momento a fazer jogos com mais potencial e o budget deles para o futuro. Qualquer jogo que eles fossem lançar agora no futuro, eles nem precisam de publisher, eles fazem o publish sozinhos. Eles têm acesso a dinheiro sem fim, e começaram também do nada. É uma história um bocado de sorte também. Conseguiram uma licença boa, que aparentemente não era boa na altura, nem o próprio autor da série de livros achava que a licença valia assim tanto para um videojogo. Vendeu a licença por tostões. E eles acabaram por, principalmente com o terceiro jogo, ganhar uma fama incrível, que de certa forma essa fama até acabou por passar depois para a série, que eu acho que sem o jogo não tinha havido o interesse pela série que houve. E agora Cyberpunk, que eles estão a fazer agora, que é possivelmente um dos maiores lançamentos de videojogos de sempre, um dos jogos mais aguardados de sempre, e pronto, é uma empresa da Polónia, que lá está, economicamente semelhante, pior que Portugal até. Portanto, é um excelente exemplo. Claro que é um caso, se calhar, mais raro. Mas essa é uma regra, mas sim. E que muito provavelmente também apelaram desde o início ao mercado internacional, não se focaram ao público-alvo polaco. Eles claro. no início a Polónia era muito fechada quando eles surgiram. O Daniel Dwyer do NoClip fez um documentário sobre a CD Projekt que eu recomendo. Eles no início faziam quase pirataria, que era legal na Polónia, porque era comunista, se não me engano. E o que eles faziam era... Tinha vindo o regime comunista. acho que na altura que eles fizeram, se calhar ainda estavam... mas eles pegavam nos jogos e traduziam para polaco e faziam as suas próprias versões e depois distribuíam dentro da Polónia. Agora, eles não tinham a licença para distribuir jogos. Mas como aquilo era muito fechado, foi por aí que eles começaram. Mas depois, a partir do Witcher, sim, sempre foco internacional. E mesmo, claro que dentro do Witcher, a própria história do The Witcher tem muitas referências à Polónia. No geral, acabam por trazer um bocado, apesar de ser uma história de ficção, não é? Acabam por ir buscar muito o folclore polaco e trazê-lo também e levá-lo para fora. Mas sim, é um jogo que acaba por ser é para ser internacional, não é para ficar por lá, tanto que resultou. Nós agora vamos fazer aqui só uma pequena pausa de 5 minutos, que eu tenho ali uma coisa para preparar para vocês os três reagirem, vá, Ok. no computador, e já voltamos.